Um santuário imponente que emergiu de uma pequena capela e que, mais do que seu caráter cristão, ajuda a contar a história de um povo. É no entorno do templo de devoção de Nossa Senhora da Piedade que Barbacena nasce e se desenvolve. Um templo e ruas paralelas que inspiraram Machado de Assis em suas principais obras. Deste santuário nasceu o processo de beatificação de Isabel Cristina e também se tornou recentemente formador de bispos. Pela segunda vez consecutiva, um pároco do santuário assumirá essa posição, o Monsenhor Danival Milagres Coelho. Não podemos esquecer de que a certeza da fidelidade e do amor de Deus por nós é que sustenta o nosso sim e a nossa missão que assumimos na igreja, pois quem vos chamou é fiel, é Ele quem vai agir. Durante 6 anos, o Monsenhor Danival Milagres, ele se dividiu entre sair desta casa e ir até aqui, ao santuário. Semana passada ele recebeu uma notícia que essa rotina dele vai mudar um pouco. O Monsenhor Danival foi nomeado como bispo auxiliar da arquidiocese lá de Goiás. Bom, a gente veio aqui conversar um pouquinho com o Monsenhor, eu vou chamar ele. Monsenhor, como vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente já pode chamar de Monsenhor, já pode chamar de Dom? Não, por enquanto é Monsenhor, até a ordenação, né? Depois da ordenação aí fica Dom. Monsenhor, abri aqui falando sobre essa sua rotina, né? Sai aqui da casa paroquial, vai aqui pro santuário. E agora com essa nomeação que o senhor vai viver uma nova rotina, uma nova fase. O que passa na sua cabeça, relembrando essa rotina de sempre atravessar essa rua? Pois é muita emoção a gente pensar que agora a vida da gente muda por completo, né? Porque uma coisa é ser padre, atuando aqui em Barbacena, nessa paróquia que a gente tem tanto carinho, e ajudando na diocese também como vigário-geral. Toda semana saía também aqui, às terças-feiras ia para Mariana dar aula. Essa é a minha rotina. Terça-feira Mariana e quarto voltando para cá. Agora a gente fica naquela expectativa, o que me espera lá em Goiânia, né? Eu sei que tem muito serviço, né? E lá eu vou aprender a ser bispo, né? Com o Dom João Justino, que é o arcebispo metropolitano, e com ele a gente vai sendo introduzido aos poucos nas atividades próprias da Arquidiocese de Goiânia, que eu não conheço, já passei por lá uma vez, pregando retiro, mas não conheço bem a realidade eclesial de lá. Então para mim vai ser algo totalmente novo. Eu vou ter que readaptar toda a minha rotina, aquilo que são as exigências daquela nova arquidiocese que a igreja me confia. Monsenhor, o sol está quente aqui, eu quero dar continuidade a essa entrevista em um outro local, perfeito, um outro ambiente que eu acho que é muito especial para o senhor, que é o memorial da Isabel Cristina, que o senhor teve uma participação muito interessante. Então vamos lá, a gente vai dando continuidade a essa entrevista lá. Com alegria, vamos lá. Isabel Cristina Murad de Campos foi uma jovem barbacenense beatificada pela Igreja Católica no dia 10 de dezembro de 2022, em sua cidade natal. Isabel foi assassinada aos 20 anos ao se defender durante uma tentativa de estupro. Seu exemplo de vida e dedicação à igreja foi determinante para o processo para considerá-la uma santa. A ação iniciou em 2001. Nos últimos anos, Monsenhor Danival teve um papel fundamental. Mas aqui seria uma entrada paralela à igreja. Justamente, nós criamos essa entrada para facilitar a acessibilidade, né, de todos os fiéis, inclusive os cadeirantes, porque essa capela ela tinha entrada somente pela porta principal e era somente escadas, né? Então quando a gente teve que organizar esse espaço para ter um lugar apropriado para a devoção da Beata e também o memorial, nós unimos também com esse acesso aqui mais fácil e dá acesso diretamente ao memorial da Beata. A entrada do memorial é aqui? A entrada oficial é um pouquinho atrás para eles fazerem todo o caminho da história da Beata, né? Vamos fazendo. Vamos. Monsenhor, quanto tempo demorou para ficar pronto aqui esse espaço? Olha, eu já considero como um milagre da Beata, porque nós tivemos o mês de julho até novembro para readaptar todo esse espaço.
Foi. Em 2002, nós começamos a reforma em julho e em novembro já estava concluído, porque a beatificação aconteceria dia 10 de dezembro, né? Então, na primeira semana de dezembro já estava pronto o espaço aqui. E o memorial, é claro que ele foi sendo construído assim que ficou pronta a parte estrutural. A última semana, véspera da beatificação, é que a equipe foi colocando todo o material que hoje se encontra aqui. Esse material é doação da família? Sim. Um ano antes da mamãe da Beata, a dona Helena, falecer, ela entregou para a paróquia todos os pertences dela. E aí nós conservamos, e com isso nós tivemos um material riquíssimo para a exposição. Aqui está uma parte do material. Sim. Sabe, ainda tem mais, que a gente aos poucos vai trocando, né? E é interessante, né, Monsenhor, que eu estou sentindo aqui, não sei se a ideia foi essa, mas começa com a infância dela. Justamente, com a infância, todo o período, desde o registro da certidão de civil dela, de batismo, os brinquedinhos dela, uniforme, as coleções que ela gostava de fazer, material escolar. Era aluna de escola católica, né? Sim, ela foi aluna do Colégio Imaculado. A futura santa foi aluna de escola católica. Escola católica, então justamente. foi desde a formação. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção desse memorial nesta foto. Nesta foto aqui, ela está com essa bolsinha do lado e com este caderno em mãos. Então é incrível como que a mamãe dela conservou todos esses pertences, né? Que agora é uma riqueza para a gente conhecer mais a história e a vida dela. Sim, né? justamente. Então, nós temos material para explorarmos ainda, até mesmo o pensamento, a vida espiritual dessa beata, porque ela tem muito escrito, assim, de cartas, diário dela, que merece ser lido e captar ali a mensagem de fé que ela trazia no coração. O que o senhor fez nesse processo todo da beatificação da Isabel Cristina foi o maior legado que o senhor vai deixar aqui para a comunidade enquanto Monsenhor? Eu acredito que seja, sabe? Porque quando eu vim para Barbacena, eu sabia que havia um processo de beatificação da jovem Isabel Cristina, mas jamais imaginaria que caberia a mim a responsabilidade de preparar essa grande festa, né? Então, sem dúvida, porque em 2020, as irmãs que moravam aqui nesse prédio, no Colégio Baronesa, elas ofereceram para a paróquia esse espaço, queria alugar para nós. Aí eu disse para as irmãs, olha irmãs, alugar é um dinheiro que vai e não volta. Então eu prefiro comprar. Se você vender, eu tenho a coragem de comprar, a gente vai pagando, não à vista, mas a subir de vista, né? E Deus estava preparando, porque em 2022 ficamos sabendo da beatificação. Então nós tínhamos esse espaço já, justamente para ser preparado para ser um memorial da Beata. Então foi uma graça de Deus. Naquele momento da beatificação, Monsenhor, o que passou na sua cabeça ali? O senhor subiu ali no altar, lá no parque de exposições, o que passou na sua cabeça? Menino, olha, eu estava tão emocionado que eu pensei, gente, é verdade o que está acontecendo, dá vontade de beliscar para saber se era verdade, né? E foi um momento de muita graça, sabe? Muita emoção, ver que tudo estava ali organizado, né? Nada é perfeito, mas eu acredito que fizemos o melhor, né? E muitas pessoas que vieram para a beatificação, assim, só elogiaram e gostaram muito, né? Aqui eu vou confessar uma coisa, né? Nem todos os barbacenenses conseguem ainda perceber o alcance deste evento eclesial que aconteceu em Barbacena. O Papa Francisco relembrou isso. Justamente, né? justamente. No outro dia o Papa Francisco fez menção, e então as pessoas têm que conhecer mais, né? Tem muitos barbacenenses que não conhecem esse espaço aqui ainda, né? Eu acredito que muitos ficaram com notícias deturpadas da época do homicídio, né? E não conheceram. Foi em 82, né? 1º de setembro de 82. Então, esse memorial é para convidar os barbacenenses e as pessoas de fora também para visitar e se sentirem incentivadas a conhecer mais a vida e a história da nossa família. Ieri a Barbacena, in Brasile, è stata beatificata Isabel Cristina Mrad Campos. Questa giovane è stata uccisa nel 1982 a 20 anni in odio alla fede per aver difeso la sua dignità di donna e il valore della castità. Il suo eroico esempio possa stimolare in particolare i giovani a rendere una generosa testimonianza di fede e di adesione al Vangelo. Un applauso alla nuova Beata.
Monsenhor, agora vamos falar sobre o fato que aconteceu semana passada, né? Uhum. Bispo auxiliar senhor, De Goiânia. de Goiânia. O senhor, na hora que o senhor recebeu a notícia, onde que o senhor estava? Olha, por coincidência, foi a semana que eu tirei para descansar. E foi a semana que veio as maiores preocupações, porque eu fui para a minha cidade natal no final de semana, no dia da festa de São Sebastião. Passei lá o final de semana e na Qual a sua segunda... cidade? É, Por quê? é Senhora dos Senhora dos Remédios. Remédios? Eu participei da festa aqui em Barbacena, na paróquia de São Sebastião, e à noite fui para Remédios. Uhum. Passei o domingo lá em casa, celebrei com meus pais, porque meus pais já são idosos, meu pai está mais debilitado. Na segunda eu disse para a minha mãe, eu tenho que ir a Barbacena, porque eu queria marcar uns exames de saúde para o meu pai, e então eu queria aproveitar e até mesmo fazer, eu faço pilates por causa de um problema de coluna, aí eu aproveito e faço meu Já pilates. fiz e indico, viu? Pois é. Aí eu cheguei, fiz o pilates, eu cheguei na casa paroquial, estava com roupa esportiva, aí eu fui pegar meu celular para tentar entrar em contato com o médico para marcar a consulta para o meu pai, aí estava lá no meu WhatsApp, Nunciatura Apostólica. Esse número é do senhor particular? Assim, sim. Respondi, a secretária do Núncio falou, o senhor Núncio Apostólico deseja falar com o senhor agora às 10h30. Aí gelei todo, né? Porque quando o Núncio entra em contato com a gente, é por dois motivos, né? Ou é para fazer consulta sobre algum padre que esteja sendo apresentado como candidato ao episcopado, ou então o interessado é o próprio, né, que recebeu a mensagem, né? Aí eu falei, tá bom, vamos conversar então às 10h30. Esse representante no Brasil? É o Núncio Apostólico, ele se chama Dom Giambattista de Qua. Ele é italiano e ele reside em Brasília, né? Sim. Ele é como se fosse o diplomata, né, representante do Papa no Brasil. Ele é o diplomata da Santa Sé, né, da Embaixada da Santa Sé no Brasil. E aí marcamos então uma conversa por videoconferência às 10h30. Só troquei de camisa, coloquei uma camisa eclesiástica e fui conversar com ele. E aí ele foi muito direto, né, na conversa. Olha, monsenhor, eu tenho aqui para dar para o senhor um comunicado a fazer diretamente do Santo Padre, do Papa Francisco. Ele nomeou o senhor como bispo auxiliar de Brasília. Aí, na hora, o coração dispara. Eu já fui para essa conversa com ele, meio trêmulo, né? Ansioso, o que vai ser, né? E aí a gente respira fundo na hora, mas é interessante como que Deus é bom, sabe? Na hora que ele me falou que eu tinha sido nomeado, ele falou assim, olha, o senhor já está nomeado, então a gente aguarda a sua resposta, né? E se o senhor disser não, estará renunciando à nomeação já feita. Então, eu peguei, na hora eu me lembrei de uma frase, que Dom Luciano Mendes, que é servo de Deus também, está em processo de beatificação, foi ele que me ordenou padre, no dia 29 de junho de 2002. E ele que preparou a minha ordenação, pregando o retiro espiritual. E ele dizia lá no meu retiro, não tenha medo de assumir a missão mais exigente que a igreja lhe confiar. Incrível, porque olha, eu vou fazer 22 anos de padre. E como que na hora que a igreja, né, na pessoa não precisava da minha resposta, a palavra que me veio ao coração foi essa palavra de Dom Luciano. Aí eu disse, eu estou aqui para servir. Então, está dado o meu sim. Né? Quer dizer que seu servo, né? Justamente, servir onde a igreja mais precisar. Se a igreja hoje me chama para servir no Ministério Episcopal em Goiânia, então eu estou aqui. É uma emoção muito grande, porque ser bispo é ser um dos sucessores dos apóstolos. Né? Então, nós, padres, somos colaboradores dos bispos. Os sucessores imediatos dos apóstolos de Jesus são os bispos. Eu não sabia disso, interessante. Então, por isso a emoção é muito grande. Né? E na hora, foi um sentimento de alegria, porque é um carinho da parte de Deus, né, que nos chama para esse ministério, a plenitude do sacerdócio. E na hora, outra frase que me veio ao coração foi a experiência do discipulado no Evangelho de João, né, que marcou muito o meu ministério até agora, né, que é a experiência do amor do Cristo. Quem é discípulo? Aquele que permanece no amor do Cristo. Então, me veio à mente a frase também de João 15:9, permanecer no meu amor. Né? É na certeza do amor do Cristo por mim que eu tenho a coragem de obedecer e de ser livre. Então, inclusive o lema do meu episcopado, que eu escolhi, que vai vir no meu brasão, vai ser esse: permanecer no meu amor. Né? Em latim, manete in delectione mea, né? Permanecer no meu amor. É a frase que
há de me inspirar também para continuar respondendo ao chamado de Deus e servindo onde a igreja mais precisar. A ordenação do senhor já está marcada? Sim, a ordenação, confirmei hoje também com o núncio, a ordenação está marcada para o dia 6 de abril, vai ser aqui em Barbacena, embora os meus conterrâneos queriam muito que fossem lá, né? E eu também queria que fossem Remédios, mas por uma questão de logística e para facilitar a parte estrutural, achamos por bem fazer a ordenação aqui, dentro da Basílica de São José. Se precisar, a gente monta alguma tenda do lado de fora também. E a minha primeira missa de bispo eu vou celebrar lá na minha cidade natal, porque é ali que nasceu a minha vocação, né? Eu sou muito grato à minha família e à minha cidade natal, minha paróquia de origem, que é a Senhora dos Remédios. A minha cidade já tem 40 padres que nasceram lá. E eu seria o primeiro bispo, filho de Senhora dos Remédios. É um orgulho muito grande, né? No dia do anúncio da minha nomeação, porque eu fiquei sabendo desse comunicado no dia 22 de janeiro, mas eu tive que guardar silêncio até o dia 2 de fevereiro. Foi o dia que oficialmente o Papa anunciou, né? Aí saiu no site do Vaticano e também aqui no site da CNBB. Do Ayrton esteve aqui para fazer o anúncio, e no site lá do Vaticano saiu lá o meu nome e a referência, né? Padre que nasceu em Senhora dos Remédios, né? Até falar com meus conterrâneos, pois é, nossa cidade foi parar lá no site do Vaticano, né? E a festa que nós vamos celebrar no dia 6, ela não é minha, sabe? Eu sou apenas o instrumento que Deus vai usar, mas a festa é da igreja, né? Porque o ministério que eu vou assumir não é meu, é também da igreja, né? Eu apenas vou participar do ministério episcopal, né? Que é a plenitude do sacerdócio de Cristo. Então, eu penso muito nisso, né? A festa não é para mim, a festa é para a igreja, porque eu fui chamado para servir a igreja, né? Então, vamos unir a Arquidiocese de Mariana e a Arquidiocese de Goiânia, né? E nessa grande festa da minha ordenação, dia 6 de abril, às 10 horas. Então, aproveito e convido a todos, né, para participar. A minha acolhida e apresentação em Goiânia será em maio, sabe? A data vai ser para o dia 24 de maio, que é o dia da padroeira de Goiânia, que é Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. Monsenhor, eu já ia chamar o senhor de bispo, veio aqui na cabeça já no automático, aqui já prestava. Mas a gente já vai acostumando. Mas é bispo eleito mesmo, sabe? Então não está errado, então, falar bispo. Só não recebe o título de dom ainda, porque o dom vem depois da ordenação, mas a gente é chamado de bispo eleito. Né? Sim. Bispo então, auxiliar eleito. Né? É umas coisas curiosas, assim, né? Eu tento sempre explicar as coisas para as pessoas que assistem a gente aqui, o mais simples possível. Sim. Então, uma pergunta bem básica. Certo. O que faz um bispo? Olha, o bispo, ele é o responsável direto de uma diocese. Ele vai administrar uma diocese. Ali vai coordenar os trabalhos pastorais, ele vai ser o pastor daquele povo, é o bispo o responsável também de organizar todo o trabalho pastoral junto com os padres. Então, é o bispo que vai ordenar os padres, que vai determinar onde o padre vai trabalhar. Então, ele é responsável por uma diocese. E uma diocese, o que é? Um conjunto de paróquias, né? Então, nas dioceses grandes, por exemplo, Goiânia é uma capital. Sim. Então, é uma arquidiocese com mais de 2,5 milhões de habitantes. Então, lá, o atual arcebispo metropolitano é Dom João Justino. E ele já tem um bispo auxiliar, que é Dom Levi Bonato, e agora vai contar comigo também. Então, eu serei bispo auxiliar dele nessa arquidiocese. E como todo bispo ele é nomeado para uma diocese, como eu vou ser bispo auxiliar, eu tenho também uma chamada sede episcopal fictícia, né, que é Batarba. Por isso saiu lá, bispo auxiliar de Goiânia, bispo de Batarba. Né? Batarba é uma antiga diocese lá na Nigéria, na África. Ela existiu no século V. Ela teve um bispo e depois não teve mais, foi extinta essa diocese. Hoje essa diocese existe no céu. Então, os bispos auxiliares, geralmente, eles recebem um título também de bispo de uma diocese que não existe mais, que está no céu, né? Então, para não perder essa teologia, que todo bispo é bispo de um povo, de uma diocese. Então, eu sou bispo de Batarba, ficticiamente falando, né? E bispo auxiliar de Goiânia, onde eu vou concretamente trabalhar. Monsenhor, uma dúvida. Sim. A gente já tem, nessa sua transição, já tem um nome que já vai assumir
hoje o lugar do senhor, porque nosso santuário aí está elegendo muito bispo ultimamente. Pois é, eu sou o segundo, foi do Giovanni e agora sou eu, né? Pois é, até a minha ordenação, o Dom Ayrton nomeou o Padre Isauro, que é meu vigário paroquial, para ser o administrador paroquial. E vai ficar então esse tempo interinamente, até que se nomeie o novo pároco, né? Eu acredito que depois da minha ordenação é que o Dom Ayrton vai nomear o novo pároco. Ainda não tem nenhum nome indicado, sabe? A gente deve ter uma reunião no final desse mês de fevereiro. Eu acredito que nessa reunião com o Conselho Episcopal, o bispo deve começar a levantar nomes, né, possíveis para ser nomeado para cá. Vamos rezar, que venha um padre que seja melhor do que eu, para poder fazer um trabalho ainda melhor, porque a gente tem consciência que a gente não consegue fazer tudo, né? Cada padre que passa, ele trabalha a partir dos seus dons, das suas qualidades, né? E faz o que está ao seu alcance, né? Então, eu reconheço que há muita coisa ainda a fazer aqui na paróquia, né? Eu fiz o que eu pude, né? E outros virão para fazer e dar continuidade ao trabalho, né? Com a graça de Deus. Monsenhor e bispo eleito Danival, a última pergunta para a gente fechar. Correto. O que o bispo eleito falaria do diácono Monsenhor Danival Milagres? Confie na graça de Deus, mais do que na sua capacidade. Isso aí me pacifica, né? Confie mais na graça de Deus do que na sua capacidade, porque a obra é de Deus, senão... Obrigado. Nada. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe.